Bom dia! Estamos aqui entrando no ar com o programa Café com Autoconhecimento, nessa manhã gostosa de sábado. Vamos lá para o nosso bate-papo. Eu sou Luciana Salvador, apresento o programa Café com Autoconhecimento todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. Vamos lá, né? Hoje é o primeiro sábado aí de março, dia 5 de março de 2022, gente. Agora são 10:01 da manhã. Primeiro sábado aí, nós já vamos aqui entrar com o nosso bate-papo com um assunto muito importante, né? E também que é de extrema urgência, para a gente se conhecer, se autoconhecer, para identificar aí, né, algumas dores, alguns anseios. E eu estou aqui, né, com uma convidada que é a primeira vez dela aqui no programa. Seja bem-vinda, Márcia. Tudo bem com você? É um prazer Muito, receber você aqui. muito obrigada, Luciana, pelo convite. É uma honra estar aqui pela primeira vez numa rádio, Luciana, Ai, que bom. e me sinto muito honrada e grata, e principalmente porque o convite veio para falar de um assunto que toca a quase todos da população, se não diretamente alguém que vive essa experiência, alguém que conhece alguém na família que está vivendo essa dificuldade, e eu fico muito honrada e grata por essa oportunidade. Ai, que bom. Fico feliz. Vamos lá para o nosso bate-papo aqui. Nós estamos aqui, né, ao vivo, através da fanpage da Rádio Valinhos FM, também pelo Dial 87.9 e também pelo YouTube ao vivo. Quem tiver aí pelo Dial, quiser interagir aqui com a gente, mandar perguntas, comentários, trocar experiência, nós estamos aqui ao vivo para responder e para bater esse papo aqui com você. Bom, gente, nós estamos aqui, né? O programa Café com Autoconhecimento sempre traz um terapeuta, um espiritualista, pessoas do desenvolvimento humano para bater um papo aqui sobre conhecimento e autoconhecimento. Eu acho que nós estamos numa fase da vida que isso é muito falado, mas precisa ser mais falado ainda e a gente precisa entrar em contato com essa informação, até porque, né, a nossa alegria ou o nosso sofrimento está relacionado com o nosso processo de autoconhecimento. Nós precisamos, né, trabalhar algumas coisas em nós aí para que a gente consiga fluir, né, para que as nossas emoções se tranquilizem, para que a gente consiga paz, tranquilidade e expressar aí o amor de forma leve, né, e não impulsiva, compulsiva, né, através do sofrimento. Nós estamos aí passando, né, por essa fase, né, que está meio conturbada, a gente tá se apresentando um caos aí que nós estamos vendo, e o autoconhecimento, ele está muito relacionado a esse caos que nós estamos enxergando aí, né, de outras comunidades, de outros países, né, em todos esses conflitos, o autoconhecimento está relacionado com isso, né? Quando a gente começa a se conhecer, a paz começa a chegar, aí a gente começa a ficar mais tranquilo, o nosso espírito, a nossa alma, né, o nosso corpo começa a se tranquilizar. Então, essa informação é muito importante, né? Autoconhecimento hoje é a base da nossa felicidade real mesmo. Então, por isso que eu trouxe aqui a Márcia Gomes, terapeuta holística, para conversar um pouquinho aqui com a gente, para trazer aqui o conhecimento dela, trocar experiências e para nos ajudar a nos conectarmos mais com a gente mesmo e identificar, né, algumas coisas que estão acontecendo. O nosso tema de hoje é sobre depressão. Você já ouviu o que é depressão? Sabe o que é? Sabe identificar, ou só enxerga no outro e não enxerga em você, porque muitas vezes a gente enxerga no outro, mas não enxerga na gente, né? Que a gente também tem um quadro depressivo, mas, né, que não estamos nos conectando com essa ideia, né, de identificar em nós isso para trabalhar. Então, por isso que esse tema, né, do programa de hoje é muito importante, porque muitas pessoas estão, né, nesse quadro depressivo, mas não consegue identificar. E eu trouxe aqui a Márcia para bater esse papo junto com a gente, né, Márcia? Muito obrigada. Esse tema me toca diretamente, Luciana, porque eu vivi uma depressão profunda em 2012. Eu trabalhava, bom, deixa eu me apresentar, né? Eu trabalhava numa multinacional, numa carreira corporativa, executiva, e tudo parecia muito bom aos olhos de quem via, né? Um bom salário, todos os benefícios que um grande cargo pode conceder.
vivia bem, era solteira, livre, podia fazer o que quisesse e tinha condições financeiras de viver a vida que muitas pessoas gostariam de ter. Mas, quando a gente fala dessa questão do autoconhecimento e da felicidade, ela muito pouco está relacionada ao ter, né? Então, a gente vive buscando a felicidade no ter. Quando é criança, a gente quer ter um brinquedo melhor, ter e ter. E em algum momento da vida, a gente se depara que a gente alcançou tudo o que queria, ou quase tudo, e aquele vazio dentro, ele dói tanto que muitas vezes nos levam a desequilíbrios emocionais e mentais, como as doenças. Então, meu nome é Márcia Gomes, hoje eu sou terapeuta holística, mas toda a minha formação foi na área de tecnologia. Me formei numa faculdade de renome, no ITA, fiz pós-graduação em marketing no na ISPM, MBA executivo na FIA. Sempre gostei muito de estudar. Isso, para mim, foi o que realmente me deu a possibilidade de ter uma visibilidade, né, no mundo corporativo e eu mesma me ver encaixada nesse mundo. Vim de uma família muito simples e quando eu me deparei com essa depressão, a minha consciência já naquele momento não me via dependente de remédio a vida inteira. Eu já tinha visto isso durante a minha vida na família e eu falava, eu não quero ficar tomando caixas de remédio para o resto da minha vida. Então eu fui buscar ajuda terapêutica, né, através de um psiquiatra, de um psicanalista. Fiz 2 anos de análise com psicanalista. Você é psicanalista, né? Não. E me ajudou muito. Comecei a praticar yoga com afinco e esse mundo começou a se abrir, que é realmente o conhecimento de quem nós somos, né? O yoga é uma ferramenta também que auxilia através das práticas de meditação, respiração e yoga, a gente conhecer nossos limites, se conhecer melhor. E nessa jornada, que durou um bom tempo, eu fui me curando. Em algum momento eu me vi curada, depois de uns 8 anos, uns 6 anos. E aí eu perdi a minha mãe. Aí parece que tudo que eu tinha conquistado se perdeu de novo. Porque uma perda, né? Pai, mãe, filhos, e aí todo mundo que está ouvindo a gente, de alguma forma, foi impactado nesses 2 últimos anos por alguma grande perda, porque parece que essa avalanche aí veio para afetar todo mundo. E eu entendo que esse momento que a gente está vivendo, vivemos aí isolamentos, questões muito dramáticas, onde o ser humano foi é, confinado, né, no meio de uma família, no meio das dores, dos conflitos familiares e tudo mais. E, tipo, tem que aprender a lidar com isso. Então, nós fomos realmente, a vida colocou todo mundo frente aos seus maiores desafios, que são as relações familiares. E, nesse momento, muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade para fazer um mergulho interno, buscar uma ferramenta, buscar ajuda para se curar, para conseguir se fortalecer para passar nesse momento. E eu vejo que está tendo um despertar muito grande, né, na humanidade de olhar para dentro. Por outro lado, vemos conflitos acontecendo, mas os conflitos sempre existiram, porque isso faz parte de uma parte nossa, né, do ser humano conflituosa, onde estão as nossas sombras. E aí, falar de depressão, hoje, com o olhar terapêutico e de tudo que eu estudei, porque eu fui estudar terapia ayurvédica, me formei em terapeuta ayurvédica, fui estudar homeostase quântica informacional, me formei também, e a placa radiônica frequencial. Então, eu hoje integro várias ferramentas que na verdade, eu fui buscar para mim. Eu precisava de encontrar respostas para mim. E toda essa busca
Hoje ela se reverte em ferramentas que hoje eu posso ajudar as pessoas, porque eu descobri o caminho das minhas dores e da cura das minhas dores. Eu era uma criança triste, eu nasci com pneumonia, Luciana, imagina, um Nossa, bebezinho. E hoje eu olho que essa criança, né, já veio com uma dor da tristeza, né? E se eu falasse, né, quando eu era jovem, em tristeza e solidão, juro por Deus, eu chorava sozinha, assim. Se eu falar a palavra tristeza e solidão, ela já vinha com uma carga emocional tão pesada que eu não sabia de onde que vinha aquilo. Eu senti uma dor muito grande de abandono, mas eu nunca fui abandonada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Era uma dor que hoje eu defino como uma dor da alma, uma dor existencial. E quando a gente fala de depressão, eu falo hoje com essa minha visão, né, da espiritualidade, do autoconhecimento, que realmente é uma dor profunda, uma dor existencial da alma, que em algum momento todo mundo vai se deparar com essa dor do vazio e vai falar: conquistei tanto, consegui tudo, e agora? Para onde eu vou? Então, a depressão, ela traz, né, uma manifestação física de uma dor profunda interior que muitas vezes tem a ver com conflitos. E hoje, pelo raciocínio quântico informacional, da homeostase quântica informacional, geralmente tem conflitos relacionados a questões financeiras, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a minha essência se sente ferida com algum conflito muito forte que diz respeito ao financeiro, geralmente isso desencadeia um processo depressivo. É a minha essência gritando, meus valores, minha pura essência. Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Estou trabalhando numa empresa que é o meu ganha-pão ali, é onde eu tiro o meu sustento, e eu sou obrigada a participar de um processo de corrupção. E a minha essência não aceita aquilo de jeito nenhum, mas eu não posso abrir mão do emprego. Então eu fico trabalhando de onde eu tiro o meu sustento e a minha mente começa no conflito. E aí vem uma impotência de falar: não consigo dar conta, a vida não tem mais sentido, vou viver para quê? A gente perde a alegria de viver, a gente perde a razão de viver, e aí é ladeira abaixo, né? Muitas vezes, algumas atitudes que a gente toma até são atitudes inconscientes de antecipar um processo de despedida dessa vida, vamos dizer assim, né? e a Então, o gente vê, quadro, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas muito. falando assim: ah, eu não quero mais viver, para mim o mundo pode acabar. Pessoas que são fixadas, né, nessa questão de, né, o mundo acabar, não quero mais viver, a vida não tem mais sentido, né? E faz muito sentido isso que você está falando, porque a gente vê aí, né, muitas pessoas fixadas nessa ideia, né, Me de arrepia final do todinha você mundo, né? falando isso, Luciana. Porque é só é só uma questão de tempo. A pessoa que está vibrando nessa frequência, dessa energia, a vida não tem mais sentido, tá vendo? O mundo está acabando e não faz mais sentido. É um processo de tempo para desenvolver uma doença que vai levar à morte rápida, né? A gente vê muitas vezes o câncer, vou falar porque eu já tratei várias pessoas Uhum. com câncer, e geralmente mulheres que têm câncer, e principalmente em algumas regiões, eu vou buscar a origem, que trauma que pode ter afetado isso. E muitas vezes, vamos falar aqui de mulher, estupro, abuso, aborto, e violências. Geralmente, traumas relacionados a essas dores na mulher são dores tão profundas, muitas mulheres elas nem falam sobre isso nunca com ninguém. Então, fica aquela amargura ali no sistema, geralmente vai se consolidar na parte, né, útero, ovário, enfim, ou mama, dependendo da relação,
E Nossa, aí, engraçado que é na região que representa a mulher, né? Os órgãos sexuais ali, né? Todo o processo de produtividade e criação. Olha para é, você ver é muito como que sério, faz né? muito sentido isso. É muito sério. O nosso corpo, ele tem uma inteligência, o ser humano, por mais inteligente que seja, não consegue mapear toda essa inteligência do nosso corpo, porque enquanto a gente está aqui falando, tem um sistema digestivo funcionando, tem um sistema respiratório, a gente não tem controle de nada disso que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, é uma inteligência no nosso corpo e ela responde às nossas emoções e aos nossos pensamentos. E, e eu costumo dizer, a nossa sociedade, a gente tem muitas dicas e dá importância muito grande à atividade física, ao que nós comemos, sim, tudo isso é importante. Mas os pensamentos e as emoções, segundo a medicina ayurvédica, ela é mais importante e adoece mais do que o que nós comemos. Porque você imagina, Luciana, se eu tenho um pensamento destrutivo e negativo, e eu vou falar pensamento destrutivo, é esse, ai, não vale mais a pena viver. Nossa, se eu fosse embora, estaria tudo resolvido. Se eu convivo com esse tipo de pensamento 24 horas por dia, isso é uma bomba relógio. Então, essas emoções vão criando mecanismos de falência no meu sistema, normalmente. E aí, então, vamos lá para como que pode ser diagnosticada a depressão, né, fisicamente. A pessoa não quer sair da cama, ela entra num processo compulsivo, como você falou, né? Come, 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 como se a única fonte de prazer fosse a comida. Ou ela entra num vício de joguinhos, a gente tem visto isso muito nas crianças, né? A única é assim, meu pai briga com a minha mãe o dia inteiro. A vida aqui em casa é um inferno, deixa eu mergulhar nos joguinhos e fica o dia inteiro no joguinho, porque é a única fonte de prazer dessa criança. E ela já não se Olha, preocupa mais em realmente sonhar. Eu atendo muitas crianças com esse quadro depressivo e sabe o que me assusta muito, Luciana? É que eu tento voltar na minha infância, que eu brincava na rua, andava de bicicleta, assim. Quando a gente é criança, é um momento de felicidade, onde não tem tanta responsabilidade. E essas crianças, elas precisam sonhar. Eu quero ser médico, eu vou brincar de ser médico, eu vou brincar de ser engenheiro, eu vou construir Lego. É assim, é nessa fase que é o momento da criança visualizar um futuro melhor e sonhar. tanto que, né, o que você está E falando aí, aí, o que você está falando me conecta muito à informação da nossa infância, né? É, quando a gente brincava, era um momento de plenitude, era um momento de êxtase, era um momento assim maravilhoso, né? De felicidade plena, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu nunca me conectei à felicidade plena. Quando a gente é criança, a gente se conecta a essa felicidade sem preocupação, essa alegria de vida, né? Esse movimento interno assim de energia pura. E porque muitas não vezes, tem limite. exatamente, muitas vezes na fase adulta, a gente fala, né? A gente para pensar, olha como eu gostaria de ser feliz igual quando eu era criança. Sim, E aí eu já criei, né? E aí, no decorrer da vida, das experiências, eu já criei muitas coisas, muitas condições mentais que me impossibilitam de chegar a liberar, né, aquela felicidade plena, aquele êxtase. Eu criei condições, eu fui desenvolvendo condições que cortaram, né, bloquearam esse fluxo de energia. E é muito sim. interessante isso que você está falando, porque muitas vezes a gente se pergunta, né, por que eu não sou mais feliz como eu era quando criança? E quem está entrando agora aí na live, ou através do Dial, ou pelo YouTube, nós estamos aqui hoje com a Márcia Gomes, terapeuta holística, e o tema de hoje é depressão, e ela está contando um pouquinho aí
compartilhando com a gente a sua história, o que levou ela a se desenvolver como terapeuta holística e também estudar várias especializações que ela vai contar um pouquinho aqui para a gente. Então, para quem está entrando agora, bom dia aí para vocês. Tem algumas pessoas que já estão mandando aqui mensagem, né? O Sérgio Ribeiro mandou bom dia, pessoal. Parabéns pelo programa, obrigada, Sérgio. E a Márcia mandou bom dia. Gente, vão fazendo perguntas, vão compartilhando experiências, que a gente vai trocando aqui essa ideia com você ao vivo e vamos respondendo as perguntas. A Márcia está aqui contando para a gente, né, sobre os adolescentes, ela trabalha também com adolescentes, crianças e adolescentes, tratando sobre depressão. E aí, pode continuar, Márcia, te cortei aqui para chamar Tá o povo, ótimo. mas pode continuar. E aí, falando em cortar, Luciana, corta o meu coração ver crianças de 12, 13, 14 anos, 15, falando que o mundo vai acabar, que não tem sonhos, que, aliás, nem sabe o que sonha. Então, a primeira pergunta, quando eu vou atender uma criança ou um adolescente, é perguntar qual é o sonho, para tentar resgatar essa liberdade de sonhar. Porque você falou, né, quando a gente era criança, e a gente viveu isso na infância, a nossa geração ainda viveu isso, né? Não tinha liberdade. Você poderia ser uma rainha numa brincadeira, você podia ser uma princesa, você podia ser uma médica, a gente podia ser o que quisesse nas brincadeiras, porque ninguém ia falar: ah, você não vai conseguir ser médica. Imagina! Brincando, valia tudo. A gente operava, pegava um brinquedinho, fingia que estava operando o coração, né? Então, assim, essa liberdade da criança que a gente precisa realmente resgatar na nossa vida, de entender que o limite das nossas realizações, do nosso corpo físico, da nossa saúde, somos nós que impomos esses limites de forma inconsciente. Porque quando a gente tanto ouve, né? E depois dos 50, e depois dos 60, assim, já vai criando modelos mentais de crenças limitantes. Então, quando uma pessoa, né, está numa situação de depressão, e eu quero falar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente neste momento, está vivendo uma situação de depressão, eu quero dizer de uma forma que toca o seu coração: você não é depressivo, você está numa situação de depressão, porque o Criador não fez ninguém para ser depressivo, nós não somos depressivos. Existe uma situação emocional, mental, de não conseguir ver saída no tipo de vida que a gente leva, com as situações que a gente está vivendo, e a gente acha que ali é o fim, que não tem saída. Então, eu Eu quero quero até trazer pegar, aqui. eu Oi? quero até pegar esse gancho, né, da sua fala, para perguntar para você, né, o que é a depressão? Porque muitas pessoas estão passando por esse processo, mas elas não estão identificando e muitas pessoas não sabem o que é a depressão, como que ela se apresenta. Então, eu até gostaria que você falasse a um dos seus focos, né, de tratamento, para talvez aí, né, alguém que esteja nos escutando identifique isso nela ou nele, que essa informação, assim, o que é, como se apresenta, sai muito distorcida. As pessoas distorcem Perfeito. muito as informações. Então, para a Então, gente vamos lá. realmente entender isso. Como que eu me deparei com a depressão? Porque eu era muito divertida, sorria, eu nunca me imaginei depressiva. E eu tinha aquela falsa ideia de que pessoas com depressão eram pessoas fracas, né? Cria-se um estigma, né, na nossa mente, e eu, jovem, achava que, puxa, depressão, por que a pessoa, né, tem que ter um pouco mais de força de vontade, aquela coisa que está na mente coletiva, todo mundo acha isso, né? Mas a depressão, como que eu me deparei com isso? Eu sempre dormi muito bem.
E aí, quando eu me deparei com uma situação no meu trabalho que eu me sentia impotente de fazer uma coisa que eu não concordava, mas eu tinha que fazer, aquilo desequilibrou completamente a minha mente e eu não conseguia dormir. Eu transpirava, eu suava, eu acordava 2 horas da manhã transpirando, não conseguia mais dormir. Então comecei a ter sintomas de insônia. Uma pessoa que sempre dormiu bem. Aliás, quando eu estou com sono, eu encosto e durmo em qualquer lugar. Então, a insônia já traz um sinal, né, de depressão, dormir mal. A pessoa ficar com pensamentos recorrentes negativos. E só ela que vai saber, porque muitas vezes ela nem fala, né? Então ela olha para uma, por exemplo, uma mãe que tem filhos, ela sempre acha que vai acontecer alguma coisa muito ruim com o filho. Então, se o filho sair, então esses pensamentos negativos eles vão levando a pessoa para um buraco que ela não vê saída. Parece que o mundo ficou completamente inseguro, perigoso. Isso também está muito próximo da síndrome de pânico. A depressão, a pessoa não sente mais alegria de viver, então muitas vezes ela também para de comer, ou é um extremo ou outro, né? Ou ela mergulha na comida e engorda sem parar, ou ela perde o prazer de comer e começa a perder peso porque ela não sente vontade de comer. E aí vem outra. Os principais sintomas são esses, né? Ela sente uma tristeza profunda, não sabe explicar a razão da tristeza, não tem um motivo. Ah, você perdeu seu pai? Porque a tristeza é natural. Se eu tenho uma perda, perdi meu cachorro, perdi um parente, é natural que eu vivencie essa experiência da tristeza, mas é por um tempo. Agora, quando não se tem um motivo e eu acordo triste, durmo triste, vontade de chorar e sem parar, os remédios, eles são uma opção para sair da crise. Mas nós temos uma ferramenta interna de autocura e autoconhecimento que nós temos, olha, dentro da gente, a nossa inteligência foi capaz de, a partir de um embrião, criar isso aqui. Gente, esse corpo é muito inteligente. Ele sabe o caminho, da mesma forma que ele soube o caminho de chamar a atenção através de uma doença, de que o caminho que eu estou seguindo não está legal. A nossa consciência também sabe o caminho de retorno. Basta a gente olhar para dentro e curar essas feridas. E aí, Márcia, sim, só pegando mais um gancho. Vou pegar pode vários ganchos falar. seu, porque tá vindo aqui. Muitas vezes eu não me conecto a essa informação em mim, assim, eu não consigo identificar em mim, né? Mas eu vivo atrás, por exemplo, de notícias ruins, eu vivo fixada em informações tipo de tragédias, de dor, de sofrimento, entendeu? Eu vivo pegando isso para mim, Perfeito, me conectando a perfeito. essa informação e trazendo isso para mim. Então eu fico triste porque fulano aconteceu isso com fulano, eu fico. E aí as pessoas confundem muito isso com empatia, né? Eu me Nossa, solidarizar com a dor do outro, mas muitas vezes isso, na verdade, não é empatia, né? Muitas vezes isso é a depressão que eu tenho, mas que eu não consigo identificar em mim, mas eu fico toda hora pegando dores para mim, eu fico enfiada em histórias, né? Mergulhada em histórias de pessoas do meu convívio ou pela televisão, perfeito, através de uma matéria, e muitas vezes isso, na verdade, é a depressão. E às vezes a gente não se conecta. perfeito, Quantas pessoas a perfeito. gente vê assim? Perfeito. Porque eu também trabalho com a placa radiônica frequencial e a gente fala de energia, né? Em que energia que a gente está vibrando, em que frequência. E é que nem aqui, né? Olha, para as pessoas estarem aqui nos ouvindo, elas tiveram que se conectar nesta frequência do rádio ou na frequência, né, da, da transmissão através do YouTube. Então, é uma questão de conexão.
E a primeira dica que eu dou para quem está tratando depressão ou quando vem me procurar é assim: desligue a televisão, desligue das notícias. Por quê? Porque as notícias, elas têm uma questão comercial de que a notícia ruim vende. E se colocarem notícias boas, as pessoas já não têm, não toca. E por que que não toca? Por que que notícia boa não vende, notícia ruim vende? Porque a grande maioria da população está vibrando na frequência da notícia ruim. Então, é como se ela precisasse daquilo para se nutrir. Quando a pessoa está depressiva, é isso, exatamente isso que você explicou. Ela está vibrando numa frequência negativa. Então, é como se a mente dela arranjasse a desculpa perfeita para ela dizer: tá vendo? Olha, aqui, ó, olha lá o que está acontecendo, tá vendo? Você não está tão ruim. Então, é como se a gente precisasse se nutrir de notícias ruins para justificar que a gente também está mal. Tá vendo? Eu tô mal porque, ó, tá acontecendo isso lá, tá acontecendo É isso aqui. geral, a gente generaliza, é geral, É todo mundo tá geral. assim. Então eu não E tô fora aí, do bumbo, do isso, contexto, só que né? assim, o coletivo é feito da soma do individual. Se eu mudo a minha realidade interna, eu começo a vibrar numa outra frequência, e da mesma forma que a gente contamina o outro com notícias ruins e negativas, a gente também contamina de forma positiva ou influencia pessoas a olharem a vida de uma forma mais positiva. Tem tanta coisa maravilhosa acontecendo ao mesmo tempo, e agora, no aqui e agora, tem alguém ajudando uma família que precisa, tem uma pessoa construindo uma casa, tem tanta coisa maravilhosa acontecendo neste momento. E quando a mente está condicionada no negativo, ela só consegue ver o meio copo vazio, ela só consegue ver as coisas ruins acontecendo. E isso tem a ver com a frequência. Como que funciona um tratamento terapêutico para a gente curar a depressão? A questão dos remédios vai como paliativo, a gente vai integrando, né, até que a pessoa se sinta capaz e confiante de deixar os remédios. Mas o caminho da cura é realmente um caminho de olhar para dentro e se conhecer. E o caminho do autoconhecimento, ele é tão libertador, porque como é que eu vou alcançar a felicidade se eu sequer sei o que me faz feliz? Como é que eu vou alcançar a felicidade se eu sequer sei o que me faz bem, o que eu quero e o que eu não quero? E quando uma pessoa está num quadro depressivo, já muitas vezes ela não quer nada. Aliás, ela quer qualquer coisa. Ah, o que você quer comer? Qualquer coisa. Ah, o que você quer? E, Tanto faz. Já não tem e mais engraçado, escolha. é engraçado você falar isso, porque muitas vezes quando a pessoa está nesse quadro depressivo, ela não quer se conectar à dor dela, porque tá uma dor tão absurdamente me trazendo tanto conflitos, confrontos, né? Tá insuportável. Então eu não quero me conectar à minha dor. Então eu fico fazendo isso que você está falando, né? É, Transitando pelo caminho de fora. Como que eu vou me autoconhecer se eu não estou conseguindo nem ficar comigo mesmo, né? Eu fico sim. transitando no caminho de fora. Então, o autoconhecimento é um caminho de autonomia, né? Na medida que eu vou me conhecendo, que eu vou limpando, que eu vou saindo desse pensamento repetitivo de sofrimento e dor, eu vou criando uma certa, um autocontrole, uma liderança, né? Uma Um autonomia. poder, né? Um poder pessoal de saber quem nós somos, o que nós queremos. E eu era muito frágil, sempre tive uma saúde muito frágil. Eu era uma pessoa doente, doente. E eu realmente era muito frágil, eu não tinha escolha. Quando eu me separei aos 30 anos, eu fui fazer uma terapia com uma psicóloga e ela perguntou assim para mim: quais são os seus hobbies?
eu não sabia dizer, porque tudo era por influência do meu ex-marido. Olha que louco. Então eu mergulhava, mas eu mergulhava porque ele que escolheu mergulhar. Eu fazia isso. E aí eu falei, gente do céu, eu não sei quem eu sou, eu não sei nem o que eu gosto de fazer. E quando a gente descobre, olhar para dentro e buscar o amor que está dentro da gente, escondidinho lá dentro, eu vejo uma transformação tão rápida, Luciana, em pessoas que chegavam aqui assim destruídas por uma situação externa e daqui a pouco a pessoa dando a volta por cima e falando: caramba, ela descobriu a força dela, que lindo. E aí, às vezes, a situação externa, por exemplo, eu fiz um tratamento com uma pessoa que estava, uma moça que estava com câncer, e de vez em quando eu falo com ela. Ela está no tratamento, está fazendo assim, está inteira, inteira, sabendo o passo a passo que ela precisa dar para ficar bem e encarando com maturidade a vida. Então, Ela enxergou a luz, né? porque assim, não vai ser, não podemos prometer que a vida vai ser cor-de-rosa, porque não vai ser cor-de-rosa. A vida vai ter os desafios que tem para todo mundo, mas a gente tem uma força para encarar esses desafios que nos tornam autossuficientes. Eu não preciso do meu marido para brilhar, eu não preciso do meu filho, eu sou inteira. E quando a gente está inteiro, os relacionamentos se tornam muito melhores, porque a gente Muito. não tem uma relação de dependência, né? Então, só aqui falando um pouco da depressão, Tem uma também tem. perguntinha aqui para você sobre Pode depressão. fazer. A Márcia mandou uma pergunta aqui e também compartilhou uma experiência aqui, mas vou primeiro falar a pergunta. A pergunta dela é a seguinte: o excesso de ansiedade pode causar depressão? Sim, porque o excesso de ansiedade ele traz um transtorno de que a pessoa está vivendo muito, se bem que é assim, né? Na verdade, a ansiedade é a insegurança do futuro. Eu não sei o que vai acontecer, então o tempo todo eu estou me movendo para o futuro com medo do que vai acontecer. E a depressão, ela é uma volta ao passado. Eu não estou bem no presente, fico o tempo todo voltando ao passado. Ah, quando eu era criança, ai, quando eu tinha minha mãe, ai, quando eu tinha meu marido, ai, quando. Então, geralmente, o quadro depressivo, eu estou vivenciando muito o passado e não o presente. O quadro de ansiedade, eu estou sofrendo por antecipação. Mas muitas vezes a pessoa acumula os dois quadros, né? Ansiedade demais, tanta insegurança, que aí eu começo a também entrar num quadro depressivo. Mas são coisas É. diferentes, mas tem pessoas que acumulam os dois quadros. O que é, e eu acho que essa pergunta foi ótima, o que é o grande segredo de vivermos felizes? É estar no presente, no aqui e agora. Ah, mas eu não vou planejar o futuro? Eu vou planejar o futuro, mas ele vai acontecer. E se não acontecer, tá tudo bem também. Eu desejei, eu fiz por onde, mas esse processo de aceitação da vida como ela é, de nos aceitarmos como nós somos, de vivermos o presente aqui agora, sermos gratos, felizes no agora, ele traz uma tranquilidade que a vida flui. Então, por isso, uma das ferramentas que eu recomendo muito e eu pratico muito comigo é a meditação. Tem vários tipos de meditação, a gente também pode falar aqui o programa inteiro de meditação, tem várias técnicas, mas tem que começar com pelo menos uma. E no caso das pessoas que têm depressão, não dá para recomendar que fique 15 minutos sentado meditando, não vai conseguir. Precisa buscar ajuda, porque a mente ela está em desequilíbrio. Então, sentar para meditar, ela não vai conseguir e pode até gerar desequilíbrios. Mas um exercício Ah, bom.
A Sim. depressão, ela pode levar à ansiedade? Porque uma vez que eu estou deprimido, né, que eu estou nesse processo de dor e sofrimento, eu não vou conseguir enxergar um futuro brilhante, feliz, né? Eu vou projetar essa tristeza, essa dor no meu futuro. E aí, consequentemente, eu vou ter medo também do meu futuro, né? Eu vou ficar com preocupação, eu vou ficar. Isso pode acontecer, da depressão levar ao quadro de ansiedade? Olha, então, a depressão, ela geralmente traz muito medo e insegurança, mas a ansiedade ela é um pouco aquela questão da aceleração frente ao futuro. A pessoa tem tanta pressa do futuro, são coisas diferentes, né? Então, a Uhum. pessoa ansiosa, eu tô aqui com você e já estou pensando o que que eu vou fazer no almoço, o que que eu vou fazer na janta. Ela está acelerada e frente ao futuro, né? A pessoa depressiva ela não tem nem essa energia, ela já não tem essa energia, ela está apagada. Uma pessoa em depressão profunda, você olha, é como se a alma dela não estivesse ali, ela está apagada, ela não está nem almoço, não estou preocupada. Não, são coisas bem diferentes, né? Porque a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela está inquieta aqui porque ela já está na festa dos 15 anos, da filha, enfim, né? Ambos são desequilíbrios da mente e buscar a saúde mental é trazer a mente presente para o aqui e agora, entendendo que o passado foi importante, gratidão pelo passado, me fez chegar até aqui, entendendo que o futuro vai vir e está tudo bem se eu tenho confiança. E aí eu quero falar de duas coisas que a gente já vai terminando, né? Que são muito importantes, né? Quando eu falo de energia, qual é o tratamento terapêutico que eu vejo dando muito resultado? Conectar essas pessoas, primeira coisa, ao prazer de viver, a energia da vida, porque tem que trazer essa energia da vida de novo. Conectar essas pessoas à confiança e à esperança, porque são duas energias que, se a gente perde a confiança e a esperança, acabou, porque, gente, se eu não confio que eu vou ter um futuro melhor para os meus filhos, para mim, e se eu não tenho a esperança de um futuro melhor, realmente a gente entra em depressão. Então, independente do que acontecer no mundo, o meu exercício é manter a confiança e a esperança em Deus, no Resgatar, Criador. Oi? resgatar a energia de vida? Seria isso? Sim, Né? é isso. É vivenciar, experimentar tudo que a vida trouxe para a gente, é se conectar com a natureza, observar. Quando a gente observa a natureza, a gente vê o poder da criação, que independente do nosso querer, tá tudo rolando aí, ó, tá tudo rolando. É chuva que cai, que molha as plantas, o broto que brota, a fruta que dá na árvore. Tudo isso faz a gente conseguir ver que tem muito mais coisas que estão fora do nosso controle e funcionam de forma harmoniosa, e a gente pode se conectar com esse fluxo de vida, de harmonia, de equilíbrio, de felicidade. E aí a pessoa pergunta para mim: ah, mas é porque você não sabe onde eu vivo, com quem eu vivo, meu marido, meu filho? Você não faz ideia. E olha, já tratei pessoas em conflitos assim, casais que estavam se separando e conseguiram olhar para dentro, curar as feridas traumáticas do passado e conseguiram resgatar uma visão diferente para esses relacionamentos. Porque eu vou falar para você, Luciana, meu grande desafio foi manter um relacionamento harmonioso, e ainda é, porque questões de modelos mentais, eu sempre achava que a independência tinha que ser livre, essas coisas assim, né? Modelos mentais de independência. E eu percebo que muitas dores em mim, inconscientes da infância, criam bloqueios para os relacionamentos. Aí eu venho fazer minha lição de casa, entro no meu quarto, faço minha meditação, vou buscar a cura dessas emoções. E quando eu jogo luz ali, porque quando a gente olha para a questão traumática,
E para a mente não existe tempo, né? A gente pode fechar os olhos Não. e se imaginar na infância, e isso está existindo E aqui. se conectar, né, com aquela Reconectar. impressão, se reconectar com aquela impressão emocional que ficou lá no passado, né? Isso, e Resgatar liberar isso, aquilo, já foi, dar faz parte. consciência para aquilo, né? Dar consciência Isso, para aquilo, né? Porque eu acho que acontece muito, o que eu vejo muito, né, em atendimento, é que as pessoas, elas desenvolveram uma potência emocional tão grande em relação ao passado e a condição, né, de consciência daquela época, né, imatura, ainda está, mesmo que com 50, 60, 45, 30 anos, naquela condição, né, daquela consciência inferior de criança imatura, é, sofrendo por aquela dor daquele momento, mas trazendo para ver, arrastando isso para a vida e ainda potencializando, né? Quando a é gente para isso. refletir, resgatar, né, essa impressão emocional, conseguir transmutar ela, isso leva um pouco de tempo, né, Márcia? Porque eu preciso olhar para isso, eu preciso enxergar isso, eu preciso reconhecer isso em mim para vir trazendo para a luz e transmutando. A Márcia É falou aqui isso. a Márcia mandou aqui, né, um comentário, e eu acho que é bem isso, né? O quanto a gente fica fixado em alguma coisa, né? Ela falou: É eu acho isso. que temos que focar na solução, em coisas boas. Porque se nosso foco for na situação, daí ficamos preocupados, ansiosos e podemos entrar em depressão. Porque depressão não é frescura, é uma doença, sim. Temos que prestar muita atenção nas pessoas mais próximas para ajudar. E É às vezes isso. é isso, né? Esse ponto de fixação, né? Que eu fico amargurando e repetidas vezes passando. E é um movimento tão silencioso, né, Márcia? É tão É. inconsciente, silencioso, né? E como a maioria de nós está num automático absurdo, eu nem presto atenção. Que eu E estou mina a carregando todas energia aquelas. mesmo. É, Exatamente. você vê, né? Então, vamos supor, eu criei na minha mente, criança, de que meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim. Pronto, está estabelecido. Às vezes, aquele pai, isso nem existiu, foi uma criação da minha mente, foi uma interpretação minha, da minha mente, de um fato de infância. E todas as vezes que eu vejo duas crianças, a minha mente fala: ai, tá vendo? Ó, meu pai gostava mais dela, mas olha ali, ó, o pai dela tá tratando melhor ela. E aquilo não sai da minha cabeça. Em tudo que eu vejo aquele fato se repetindo. E aí é uma criação da minha mente. Pode ter ocorrido? Pode, mas foi. Que diferença isso faz de 30 anos atrás? E aí eu fico me nutrindo disso. E aí eu crio realidades que me tragam mais disso. Aí minha irmã briga comigo, meu pai vai defender ela e pronto, tá vendo? Então, são essas fixações da nossa mente que nos adoecem, porque quando eu entro com a cura, que é colocar luz, como você falou, consciência, se colocar no papel daquela mãe, daquele pai, naquela situação, tá tudo certo. Talvez eu fizesse a mesma coisa que eles fizeram e tá tudo certo. Eu sou amada do mesmo jeito. E ainda assim, se meu pai e minha mãe não me amam, eu me amo o suficiente. Acabou, pronto, acabou, vira a página. E a gente vai Exatamente. curando essas dores e conseguindo viver o momento presente e olhando para o futuro sem estar cheio de amarras, âncoras do passado, que a pessoa que está no passado, ela senta com você deve conhecer pessoas assim, né, Luciana? A pessoa é 1 hora falando do passado. 1 hora falando do passado, 2, 3. E aí a gente sai dessa conversa e fala assim: mas o que que essa pessoa quer para ela? Não sabe. E a gente vê, né? A gente vê muitas pessoas nessa pergunta. Quais são os seus planos, né? Quais são os seus projetos? O que que você quer? Tem sonhos? Não. Mas o que que você quer? Você não gostaria de ter isso, ter aquilo, se tornar isso, ou ter essa profissão, ou ter um filho? Ah, gostaria então. Você tem sonhos. Mas a Né? pessoa não consegue identificar, porque ela está tanto, né, nessa ruminação tão grande que É ela não consegue encontrar isso dentro dela, né? Tem a muitas sair. coisas É, acontecendo,
na pessoa, né? Tem expectativas, tem sim vontade de ser feliz, tem sim sonhos, mas o ponto de fixação dela é tão potente que ela não enxerga Isso. as E a gente outras tem. coisas. É, eu acho que assim, a última dica que eu dou, porque se a gente tivesse, né, porque nossa mente é ilimitada, mas vamos supor que a gente tivesse uma capacidade limitada. Qual que é a reflexão? Que pensamentos que eu vou colocar nessa mente hoje? É positivo ou negativo? Se eu encher de pensamentos de reclamação, de murmuração, de comparação com o outro, de inferioridade, eu estou deixando de colocar coisas boas. Então, a escolha do que eu vou pensar hoje, do que eu vou vibrar hoje, é individual. E é com base nessas escolhas que a gente cria a nossa realidade. A pessoa que está vibrando construção, positivo, movimento, ela está se movimentando. E a pessoa que está. Às vezes o pai e a mãe já foram, e ainda existe esse diálogo interno de reclamação. Então, curar relacionamentos é fundamental para quem está depressivo, curar nossas relações de trabalho, curar nossas relações familiares, tudo. E só para dar um gancho aqui, a, segundo a homeostase quântica informacional, para cada sistema onde se instala uma doença, tem uma representação de que tipos de informação que desequilibram esse sistema. Então, os relacionamentos desarmoniosos, eles desequilibram o sistema circulatório. Então, estamos vivenciando um momento onde Covid é uma doença que afeta o sistema circulatório, AVC, infarto, tudo isso que nós estamos vivenciando. Então, será que não estamos vivenciando um momento de grandes conflitos nos relacionamentos e é hora de olhar para eles e curar? Porque são esses relacionamentos que, quando harmonizamos, nos libertam para darmos um salto quântico na nossa vida. Quando eu entro em harmonia com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com meu irmão, tio, filho, independente do quem eles foram, do que fizeram, eu me liberto de um fardo muito pesado e consigo seguir adiante. Então fica Aí aqui eu a olho, dica. aí a gente olha por um outro ponto, né? A gente olha de um outro ângulo, né? De um outro ponto de vista. E é muito interessante isso que você falou, inclusive eu gostaria que você falasse mais da homeostase quântica. É assim o nome, como que fala e como que é, né, como que é aplicada, quais são os benefícios? É só Sim. essa técnica que você trabalha? Você trabalha com mais técnicas? Pode falar. Sim, a homeostase quântica informacional é uma ferramenta baseada na física quântica informacional, onde tudo é informação e a energia que nós vibramos, nossos pensamentos e emoções vêm da informação. E aí fica fácil aquilo que você falou, né? Eu estou me nutrindo de informação negativa, o meu sistema está respondendo a essa ingestão de informação negativa. Então, a homeostase quântica informacional busca a informação origem da causa do problema e a gente trabalha com ferramentas de comandos quânticos para entrar em harmonia com esses traumas, com essas dores e automaticamente é como se a gente desse um comando no computador, deleta essa informação, faz esse comando. Então, é como se a nossa mente funcionasse como um computador que fosse programado através de comandos quânticos. E eu também utilizo a ferramenta que é a placa radiônica frequencial, estou com ela aqui, vou tentar mostrar rapidinho aqui para você. Ela é uma ferramenta que hoje eu utilizo nos atendimentos, que ela me traz informação, ela consegue ler a frequência, né? Nós somos frequência, emitimos frequência quando falamos, e aí eu consigo captar se a frequência que a pessoa está falando, tristeza, ela está em harmonia ou desarmonia. Eu meço chakras e aí eu vou vendo aonde está o desequilíbrio. É muito mais uma ferramenta para mim de diagnóstico quântico informacional
e também de transmutação do campo. Então, a pessoa já sai do atendimento com os chakras equilibrados, se sentindo melhor. E é um processo, né? O processo de cura é um processo, que legal. não é uma Muito sessão. interessante. É muito legal. Muito Você está interessante, convidada muito também mesmo. a conhecer na prática, Muito, porque é que muito legal, legal. muito, obrigada. Estamos aqui, né, 10h55, a gente tem aqui um minutinho, né, meio minutinho final aqui, já para fechar o programa. Então, estamos aqui com a Márcia Gomes, terapeuta holística, ela que veio conversar um pouquinho aqui com a gente para falar sobre depressão e está falando de algumas técnicas aí que ela trabalha, que é muito interessante, gostei. E estamos aqui, né, finalizando o programa Café com Autoconhecimento, e eu quero aqui agradecer a Márcia, que esteve aqui com a gente, compartilhando experiência e informação. Muito obrigada, Márcia. Se você quiser passar suas redes sociais, né, onde a gente pode te encontrar, fica à vontade. Muito obrigada, Luciane, a todos os ouvintes. E foi muito prazeroso compartilhar com vocês. A gente sempre deixa fluir e vai fluindo. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa hoje foi impactada e pode fazer uso dessas informações para se beneficiar. Minhas redes sociais, eu estou no Instagram, Márcia Gomes com S. terapeuta. Entre em contato com a gente para conhecer um pouco mais desse trabalho maravilhoso. E o que eu quero deixar para vocês é o nosso sistema, a nossa mente, nossa consciência foi feito para ser livre, viver de forma plena, saudável, e ela conhece o caminho da cura. A gente só precisa dar uma mão, fazer o que a gente precisa fazer. É isso aí, Muito isso aí obrigada. mesmo. Obrigada eu, gente. Estamos ficando por aqui, né? Eu quero agradecer quem interagiu com a gente, o pessoal que esteve nos acompanhando, obrigado pela audiência, obrigada pelos comentários, compartilhar experiências. O Café com Autoconhecimento volta no próximo sábado, das 10 às 11 da manhã. Estamos ficando por aqui. Ótimo sábado, ótimo final de semana a todos. Beijo no coração e fiquem com Deus.